a gente poder interpretar melhor um texto. São aquelas palavras que vão costurando o texto, vão amarrando as orações uma na outra. Então, entender as conjunções é essencial para uma boa interpretação de texto. Bom, as conjunções, elas são classificadas pela função delas dentro da oração. Então, o primeiro tipo de conjunção que nós vamos ver são as aditivas, que são aquelas que acrescentam um significado a mais aí. Então, ela dá a ideia de soma. Bom, tem algumas delas, as principais estão aqui elencadas. A primeira que aparece é as well, que significa também. Então, geralmente fica ou no meio ou no fim da frase. Bom, mas no fim da frase fica com o significado de também. No meio da frase já é o significado de assim como e tal. Então, vamos ver o primeiro exemplo. I stayed at home and watched TV as well. Então, eu fiquei em casa e assisti televisão também. As well as significa assim como. Então, tem a palavra as well as. Exemplo, I studied math as well as Portuguese. Então, eu estudei matemática assim como português. Also também tem o significado de também, então todas vão acrescentando ideias. Só que also ele fica no meio da oração, geralmente antes de um verbo e ou depois do verbo, se ele for o verbo to be. Então você tem que pensar, to be, not to be. Então, se for o verbo to be, ele vai vir depois, né? Se o verbo não for o verbo to be, also vem antes. Exemplo, I studied and I also watched TV. Então, eu estudei e também assisti televisão. Bom, a próxima conjunção que aparece é o besides, que significa além de. Então, I studied math besides Portuguese. Eu estudei matemática além de português. E in addition, addition significa adição, mas a expressão in addition dá ideia de além de. E, exemplo, então, in addition to watching TV, I studied math. Ou seja, além de assistir televisão, eu estudei matemática. Agora vem as conjunções adversativas. Se você for pensar em adversidades, dá a ideia de oposição, ideias contrárias. Então, a primeira que aparece aí é but, que o significado é mas. Por exemplo, the traffic was bad. Então, o trânsito estava ruim. But we arrived on time. Mas nós chegamos no horário. Bom, da ideia aí de oposição. Quando você usa but, você tem a ideia de que ele vai dizer uma coisa diferente do que o desfecho realmente da história. Bom, a segunda, yet. Yet tem o significado de apesar disso, contudo. Exemplo, the traffic was bad, yet we arrived on time. Então, o trânsito estava ruim, contudo, nós chegamos a tempo. Bom, however significa no entanto, ou então entretanto. The traffic was bad. O however poderia vir aí, certo? Mas no caso do exemplo, ele foi colocado no final. Tanto faz. O mais comum que eu percebo é no meio. Então, the traffic was bad. However, we arrived on time. Então, o trânsito estava ruim. No entanto, chegamos a tempo. Ou então, the traffic was bad. We arrived on time, however. Tudo depende da ênfase, do que se quer dizer. Mais conjunções adversativas. Deixa eu pôr aqui embaixo. Aqui em cima, acho que foi melhor. Bom, vamos lá. Although, que é o embora também. Então, although the traffic was bad, we arrived on time. Então, embora o trânsito estivesse ruim, nós chegamos na hora, no horário. Tem despite, que significa a despeito de. Exemplo, despite the traffic, we arrived on time. Então, apesar do trânsito, a despeito do trânsito, chegamos a tempo. In spite of, que significa apesar de, continuando aí nas conjunções adversativas. Exemplo, in spite of the traffic,
we arrived on time. Ou seja, apesar do trânsito, chegamos na hora. Nevertheless, nevertheless é uma palavra que significa todavia. Ela é usada mais em textos formais, mas é muito comum na língua inglesa. Então, the traffic was bad. Nevertheless, we arrived on time. O trânsito estava ruim. Todavia, chegamos a tempo. Mais conjunções adversativas. Nevertheless, que significa também todavia. The traffic was bad. Nevertheless, we arrived on time. Tem nonetheless também, que tem o mesmo significado. Tem aí a palavra still, que significa ainda ou mesmo assim. Exemplo, the traffic was bad, still we arrived on time. Ou seja, o trânsito estava ruim. Mesmo assim, ou ainda assim, chegamos a tempo. Agora, a gente vai ver as conjunções explicativas, ou seja, aquelas que servem para dar uma explicação ao que foi dito antes, dar um desenrolar melhor. Então, a primeira que aparece é o because, que significa porque. Lembra que numa pergunta jamais pode se colocar because, porque tem o pronome interrogativo why que serve para isso. Então, olha o exemplo. I studied math because I was going to have a test. Então, eu estudei matemática porque eu iria ter um teste. As, que significa já que. As I had a math test, I studied the subject. Então, já que eu tinha um teste de matemática, eu estudei a matéria, estudei o assunto. Agora aparece a conjunção since, que significa uma vez que, nesse caso. Então, exemplo, I studied math since I was gonna have a test. Eu estudei matemática uma vez que eu iria fazer o teste. On account of, que significa por causa de. I studied math on account of the test. Of the test. Então, eu estudei matemática por causa ou por conta do teste, por conta da prova. Due to, que significa devido a ou devido ao. Eu estudei, I studied math, vem aqui embaixo, né? I studied math due to the test. Eu estudei matemática devido ao teste. In order to, que significa a fim de. Olha o exemplo que aparece aí. In order to get a good grade on the test, I studied hard for it. Então, a fim de tirar uma boa nota na prova, eu estudei bastante para ela. So that, que significa então. I had a math test, so I studied it. Eu tinha um teste de matemática, então eu estudei a matéria. Conjunções conclusivas são aquelas que expressam uma consequência. Bom, a primeira que aparece aí é a conjunção so, que significa então ou logo, vai dar uma conclusão. I am gonna have a test, so I'm gonna study. Então, eu vou ter uma prova. Então, vou estudar. Ou logo, vou estudar. Therefore significa portanto. Exemplo, I'm gonna have a test, therefore I'm gonna study. Então, eu vou ter um teste, portanto, vou estudar. Thus, que significa assim. I'm gonna have a test, thus I'm gonna study. Eu vou ter uma prova, assim, vou estudar. Bom, agora a gente vai ter os vestibular tests. Vamos lá, primeiro exercício. A Florida panther rests quietly in the Everglades of southwestern Florida. Florida panther é um tipo de pantera, tá? Que fica por ali, tá? Na Flórida. Olha o termo em destaque. Although protected by the Endangered Species Act, only 30 Florida panthers are believed to survive in the Everglades, victims of disease and shrinking habitat, as well as illegal hunting and automobiles. Bom, é o seguinte, ele fala que a The Florida Panther está protegida pelo ato das espécies em perigo de extinção.
Agora, diz também que o habitat delas está diminuindo, assim como as caças ilegais, certo? E os automóveis. Bom, aí tem a palavra although, que está em destaque, que vai ser a palavra-chave dessa questão. Pergunta aí, ó. A palavra destacada no excerto acima estabelece uma relação de. Bom, a palavra although, ela indica uma. Significa embora, né? Então, embora esteja protegida, certo? Então, vai dar a ideia aí de concessão, certo? Continuando. The giant panda is China's national symbol. Então, o panda gigante é o símbolo nacional da China. But it is an endangered species, with just 1,000 animals believed to exist in the wild. The wild, gente, seria a vida selvagem, certo? Ao natural, não domesticado. Então, fala que mais é uma espécie em perigo de extinção, com apenas 1.000 animais. Acredita-se que tem apenas 1.000 animais existentes. Um, Aí tem a palavra but, que aparece aqui na primeira linha do texto, que é ela que a gente vai usar para fazer a questão. Questão. In but it is an endangered species, the connective but gives the idea of. Se você for pensar que but é uma conjunção adversativa, ela vai dar a ideia de contraste, certo? Consequência não dá. Conclusão, adição, muito menos, e nem ênfase. Então, dá a ideia de contraste, é um mas, contraste de ideias, correto? Próxima questão. Indicate the alternative that best completes the following sentence. Então, vamos indicar a alternativa que melhor completa essa frase. He is very mature. Ele é muito maduro. Spite of his age. Falta alguma coisa aí. Falta o in spite of his age. Letra B. Despite his age. Apesar da sua idade. Pode ser. O despite está corretamente empregado aí, mas vamos ver porque tem outra alternativa com despite e vamos verificar as outras. Letra C, instead of his age. Essa conjunção instead significa ao invés de. Então, ele é muito maduro ao invés da sua idade? Não faz muito sentido. Bom, na letra D, he's very mature, despite of his aging. O problema aí não é o despite, nem o of, nem muito menos his. O problema aí é a palavra aging, que significa envelhecendo, ou envelhecimento, que daí deixa a oração sem sentido nesse caso, por conta da função gramatical da palavra aging, não do significado dela. Então, o problema aí não é semântico, certo? E sim de função. Letra E. He is very mature. In spite his age. Aí falta uma preposição. In spite of his age. Então, a alternativa correta é mesmo a letra B. Espero que tenham gostado, que não tenham nenhuma dúvida. Um beijo bem grande e até a próxima aula.